Então, a lente, ela vai trabalhar o ângulo. Então, uma lente de 1.8, por exemplo, com um formato 1/3, eu tenho uma abertura de 121 graus. Isso para horizontal. Agora, se eu pegar um formato de 1/4, a mesma lente cai para 98,5. É ângulo. Isso aqui depois vocês vão ter no final do treinamento. Pessoal, isso aí é só para a gente entender que a lente versus os formatos do CCD só vai abrir ou fechar a minha imagem. Só isso. Não vai alterar a qualidade da minha imagem. Ok? Não altera a qualidade da imagem. O formato do CCD não altera a lente que eu coloco também não altera a qualidade da imagem. Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Deu para todo mundo entender? Eu tive que tentar clarear a ideia de um instalador esses dias atrás sobre lente. E ele bravo, não, a lente 12mm é muito melhor porque ela deixa a imagem muito melhor. Então, o que a gente está falando aqui vai muito além do que esse tipo de comentário. Porque eu não fiquei batendo de frente com ele não. Eu perguntei, quem entendeu? Aí um outro instalador, não, eu entendi, explica para ele do jeito seu. Eu não estou alcançando ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma câmera com a lente 12mm. O problema era o seguinte: o cara ia lá, abastecia o carro. Quando o cara ia lá, guardava a bomba. Ele estava lá voltando para fechar o carro, né, o tanque. O cara saía com o tanque cheio, sem pagar. A câmera de cima, à noite, pegava o farol, explodia. Não conseguia ver o carro ou ver a placa. Certo? Então o que ele teve que fazer? O que ele falou que era a solução? A solução foi ele colocar uma câmera com uma lente de 12mm embaixo para pegar o carro. A hora que ele chega, tá pegando a placa. Aí eu perguntei para ele o seguinte, tá? Então quando o carro chega, você tem a placa. Ele falou, ei, a placa fica desse tamanho dentro do monitor do meu cliente, dá para ver todos os números. Eu falei, beleza, e o carro dá para ver? Não, porque não dá. Aquela lente é uma lente que está com o foco lá adiante. Só que quando você para, se eu estou com o foco aqui, se eu paro um objeto aqui, esse objeto vai ficar muito grande dentro da minha imagem. Foi essa forma que ele achou para solucionar esse problema da placa. Resolveu, porém, ele teve que pegar aquela câmera lá de cima, bater com o horário da de baixo para saber mais ou menos qual é o carro. Aí eu perguntei para ele, mas e a questão do farol? Ah, o farol virou norma agora, o cara já chega, já manda encher, tem que desligar o carro. Então automaticamente o farol paga. Então a questão do farol já não era um problema. Estava com a câmera de 12mm ali pegando a placa gigante e aquela filmando no alto. Resolveu o problema do cliente? Resolveu, ele não pagou mais caro por isso. Aquela câmera de 12mm é um pouquinho mais cara, mas atendeu o cara. Mas a tecnologia embarcada dentro daquela é a mesma da de cima. Se ele quisesse ter uma única tecnologia, uma qualidade diferenciada que ia dar até para o cara ver quem é o motorista, seria uma câmera dessa aqui. Essa câmera tem uma tecnologia chamada WDR. Depois daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Cara, isso aqui, o carro pode vir de frente que ele não cega. Tá? Então, é tecnologia. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é quantidade de linhas. Eu quero que vocês entendam bem isso. Tem uma câmera da Giga. Essa daqui é 1.3 megapixel. Tem uma câmera da Giga, essa aqui é HD. Tem uma câmera da Giga que ela é Full HD, ela é 5 megapixels. Ela é top de linha, tem linha pra caramba dentro dela. Só que ela não, essa daqui de 1.3 é melhor que ela. É melhor que ela. E a outra tem muito mais quantidade de linhas. Por conta dessa tecnologia, WDR é melhor do que a que tem maior quantidade de linhas. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é a quantidade de linhas, é a tecnologia. Esses dias atrás, em Belém, eu com uma câmera dessa daqui,
lá, sempre faço isso, ligo as câmeras no distribuidor e fico lá. E aí um cara chegou, eu mostrando para um cliente, e chegou um cara, né? Isso aí não, rapaz. Você já, e eu não sei se ele agiu de uma festa, se ele não viu que era da Giga, não viu a camiseta, aí ele falou assim, põe a da Intelbras aí que vai dar um couro nessa daí. Ah, põe, claro que põe, quero ver então, se dá mesmo. Pusemos a câmera da Intelbras lá, IP, acho que 2 megapixels, o dobro dessa daqui, e colocamos lado a lado. Não, vamos pôr, se for melhor, realmente. Quanto que custa essa? É tanto. Quanto custa essa? É tanto. A da Intelbras era mais cara. Aí colocamos lado a lado. Aí o cliente falou assim, peraí, mas qual que você falou que é melhor aí? Olha, Intelbras, ele olhou no monitor, não, mas a Giga está melhor. Não, é a configuração do monitor. Eu falei, então é só com o monitor, só está ruim para a Intelbras, então. Ai, que burro, né? Então só está ruim para a Intelbras o monitor. Para a Giga, não. Aí, só que eu não falei que a minha tinha o WDR, eu não sou bobo, fiquei quietinho, né? A minha tinha o WDR, a quantidade de linhas é menor, porém a tecnologia é melhor. Fiquei quietinho. Aí ele batendo cabeça e tal, aí depois eu falei assim, agora minha vez de apresentar minha câmera. Aí voltei para o cliente, ó, sabe por que essa aí? Essa aí está mais cara, essa daí tá... Mas ela tem maior quantidade de linhas, porém ela não tem a tecnologia embarcada dentro dessa. E lá tem isso filme. A minha câmera estava enxergando normal do lado de fora, a dele estava explodindo. Quando abriu a porta, a outra câmera ela ia aí que não via mais nada mesmo, cegava, você não via quem estava entrando. Quando abria a porta, o sol batia de frente, essa daqui enxergava perfeitamente. O cara ficou louco, não, esse aqui é muito melhor, mais barato, menos quantidade de linhas, porém tecnologia superior, sabe? Então, quando eu digo questão de tecnologia, de fato, não é a quantidade de linhas, é o que está embarcado dentro do equipamento. Só voltando um pouco mais atrás, no caso de ser Full HD, mesmo essa aí acaba sendo melhor que a Full HD, então, no caso? Acaba sendo por conta dos ambientes. A resolução do Full HD não é melhor, no caso, não seria melhor? Mas não é resolução, é um todo. É um todo. Se eu pegar essa câmera aqui, ó, CMOS, ela tem 700 linhas horizontais. Essa aqui tem 510. E essa aqui é melhor. Então é tecnologia, não é questão da quantidade de linhas. É como eu pegar, vou dar um exemplo besta, mas vamos pegar um Honda Civic 2006 e você pega um Fiat Uno 2010, 2015, tá saindo ainda. Aí você pega a tecnologia, não, mas esse aqui é muito mais novo, mas a tecnologia do Honda Civic 2006 já era mais avançado do que um carro popular nos dias de hoje, certo? É tecnologia. Então, o exemplo é claro, por exemplo, se eu pegar quando eu mostrar o vídeo vai ficar mais claro ainda para vocês, vai clarear. Pelo seguinte, eu tenho um ambiente de manhã com pouco sol, pouca luminosidade, eu tenho um ambiente do meio-dia que o sol está arrebentando, aí eu tenho a noite que é só lâmpadas artificiais, não tem luminosidade. Às vezes eu tenho lâmpada artificial, mas tem uma lua. Aí eu tenho um ambiente interno com... tem muitos tons de cores de lâmpadas. Então cada lâmpada é uma situação. E aí a câmera, ela tem que se comportar em todos os ambientes, não é em só um ambiente. Sabe? Então, uma tecnologia de 1.3 megapixels é top de linha. De Full HD, bacana, 1280 linhas para 1920, opa, deu um salto muito grande, linhas horizontais. Porém, a tecnologia que está dentro dela vai fazer com que ela se comporte melhor ou não. E aí que está o X. Naquele ambiente, estava claro, o cara viu um sol batendo de frente, abriu a porta. A outra câmera, a qualidade não foi tão boa quanto essa. Por quê? Porque é por causa dessa tecnologia, WDR. Então, ela tem essa tecnologia, acabou sendo mais barato e o cliente levou, sabe? Mas é tecnologia. E isso aí acontece muito. Geralmente, pessoal, o pessoal pega o fundo da loja e quer colocar uma câmera aqui atrás para pegar toda a loja, quando teria que ser o inverso. Eu não tenho que pegar o ladrão quando o ladrão está entrando na minha empresa.
Por quê? Porque a porta está aberta, está com claridade, tecnologia analógica, vai explodir. Eu tenho que pegar uma câmera e pôr, filmando ele voltando. Ele acabou de saltar e está saindo da loja. Opa, peguei. A qualidade da imagem é outra. Só que se o cliente insistir, a tecnologia F-Film, ela está com uma compensação de luminosidade muito superior às demais do mercado. Ela tá com uma tecnologia muito boa, então ela consegue fazer uma compensação de luminosidade mais acentuada e o cliente pagando barato, pagando uma tecnologia analógica. Agora, se ele necessitar, por exemplo, eu visitei uma distribuidora, eu não lembro agora qual foi a região, e o cara precisava pegar essa imagem de dia, porque descarregava os caminhões, era coisa grande, e aí, tipo, ele sentia que ele estava sendo passado a perna, sabe? Em determinado período do dia, olha que porcaria, o sol, ele virava, e a câmera que estava batendo, estava voltada para o ambiente, o sol batia no chão e refletia na câmera. Cegava a câmera, então não dava para ver que se o cara passasse aqui mais ou menos embaixo, num ambiente normal, sem sol, pegaria tranquilamente, a abertura era boa. Só que quando batia no chão, não dava para reconhecer quem estava transitando por ali. E era exatamente o momento que eles estavam roubando as cargas. E aí não tinha controle. E aí eles tiveram que colocar uma tecnologia mais avançada ali para pegar quem estava roubando aquele ambiente. Então, tem N situações para a gente oferecer uma câmera dessa aqui com essa tecnologia para o cliente. Ok? Pessoal, deu para entender? Ficou claro aí? Posso passar? Alguém tem alguma pergunta? Bora lá. Lentes. Aqui é só para conhecimento, pessoal. A Giga, isso aqui é só da Giga, tá? Quer dizer, não é só da Giga, isso aqui é um diferencial que a Giga oferece. E eu costumo dizer pelo seguinte, hoje no mercado, o cara chega lá, quanto que é essa câmera? Ah, tá caro. E essa daqui não, essa aqui que eu quero. Mas vai ver qual que é a composição física da câmera, que ela não tem nem estrutura. Né? Que nem eu falei, aquela coisinha pequenininha com 6, 8 LEDs lá, que pega 8 metros. Aquilo eu não compro, aquilo que ela rasga dinheiro. Né? Então, a Giga trabalha com as lentes de cristal. Tem lente acrílico por aí no mercado e o pessoal está comprando. Eu sou meio louco da cabeça, eu gosto de assistir o Datena para ver as imagens e ter os exemplos. Eu vi uma imagem esses dias, são duas situações. Primeira imagem, foi no interior de São Paulo, tinha uma rodovia e uma ruazinha na lateral. Vinha vindo um chapeiro, trabalhou até de madrugada, na sua bicicleta ali e tal, ele amanheceu, alguém encontrou ele, a bicicleta virou um 8 e ele estava morto, ele foi atropelado. Aí a civil achou uma câmera, cara, antes eu não tivesse encontrado aquela câmera. Eu vejo duas situações, né, nessas imagens que eu vi no Datena. Primeira situação, quem vendeu não fez pós-venda, sabe? Isso aí é fundamental, o pós-venda tem que ser feito. Um cara que instalou, tivesse feito pós-venda, ele teria ido lá e resolvido o problema e vendido. Que jeito que estava a câmera? A imagem foi, só deu para ver a lanterna do cara, o cara tentou frear, por certo ele estava bêbado, ele não viu mesmo, ele tentou frear, quando ele viu ele tentou frear. Aí mostra o movimento do corpo do cara subindo e caindo e a lanterna se perdendo. Mas a imagem estava extremamente ruim, não dava para reconhecer nada. Aí eu entendo o seguinte, bom, o gravador funcionou, perfeito, gravou, o HD funcionou, a imagem estava lá, os cabos funcionaram perfeitamente, a solda que o cara fez funcionou, quando chegou na câmera, ela não funcionou, ou melhor, ela funcionou, o que não funcionou nela foi a lente, era uma lente de acrílico. A tendência da lente de acrílico, quando você coloca ela exposta ao sol, é rachar e amarelar. E é exatamente as características que estavam naquela imagem. Então, quando a gente for trabalhar uma venda, e de repente o cara insistir em preço, tem que alertar esse cliente. Tem que tomar cuidado com o que você está comprando. E quem está instalando, teve um cara, aqui não sei se aconteceu com algum de vocês, teve um cliente
que estava no treinamento e ele era instalador, e ele disse o seguinte: André, eu instalei, eu dei um orçamento, o cliente me veio com um kitzinho lá, e eu precisando da instalação, eu falei, vou ganhar pelo menos a instalação, né? Vou lá. Instalou, tudo certinho, não funcionou, tava ruim. Aí ele foi lá, tava com ruído, ele foi lá e viu, refez solda, continuou ruim. Pô, então a solda tá certa, será que é o cabo, cara? Foi lá, reviu o cabo e tal, não tá tudo certinho. Aí ele tinha uma câmera com ele, trocou a câmera, ficou perfeito. Ele falou, André, mas até eu ter ideia de pôr uma câmera nesse local aqui para ver, já gastei um tempão, já passei raiva, refiz solda, refiz trabalho. Então aí ele foi lá e chamou, ó, essa aqui é a porcaria da câmera que você comprou, essa aqui é a câmera que eu queria te vender. Aí você vê o que você faz, sabe? Então tem tudo isso. Passar raiva na instalação, só comprar esses produtinhos que estão no mercado muito chique da vida. A verdade é essa. Pessoal, aqui a gente vai falar sobre os LEDs da câmera, tá? Então uma câmera como essa aqui, ela